As dores emocionais da separação conjugal. Volto a trabalhar novamente neste vídeo sobre essa temática, porque é uma situação que realmente aparece continuadamente no processo clínico de casais ou de pessoas que vêm em pleno sofrimento após uma separação de anos atrás. Então, eu escrevi um artigo lá no meu site, abarcapsicólogo.com.br, com o título Separação Conjugal e Anos de Tortura. E é exatamente nesse sentido, porque a separação conjugal, ela configura muitas vezes, e na maioria das vezes, uma tortura para aqueles que se separam. Muitas situações que remetem a uma separação e que aparentemente traria uma solução e uma eliminação de uma tortura que às vezes aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento ruim estava desencadeando uma separação, depois da separação, muitas vezes piora esta tortura. E nós vamos entender o porquê. Tem estudos que vão revelar que uma separação, se ela for muito mal elaborada, se for uma separação traumática, ela pode levar de 25 a 30 anos para a pessoa resolver a nível emocional. Então é uma vida inteira, né, para se restabelecer num processo de separação. Então, uma separação mais dolorida, que é resultado de uma situação crítica que não foi elaborada, ela vai levar mais tempo para sair num processo de elaboração. Então, a tortura, o sofrimento, ele é intenso. E quando é uma separação menos dolorida, ou é mais consensual, onde há um diálogo sobre o ato de se separar, aí o tempo de sofrimento é menor. E também é importante entender que complica o processo de separação quando se tem o filho que nasce do relacionamento conjugal, tanto se for filho biológico ou filho adotivo. Há cenas que a gente já viu aí no sistema de assistência social, ridículas, né? De casais que adotaram crianças e ao se separar queriam devolver a criança na qual adotaram, como se não fosse filho. Então assim, complica mais ainda quando tem essa questão então dos filhos, que são os terceiros que emergiram desta relação. E aí é para a vida toda, né? Imagina, filho cresce, depois casa, trabalho, formatura, festa, tem toda uma situação que vem aparecer os netos e assim por diante. Então não é tão simples o processo de separação e se torna mais traumático na medida em que ela é mais dolorida. Esta situação traumática da separação, que muitas vezes vem como uma solução, ela se torna dolorida e traumática porque tem um conceito que a gente usa muito na psicanálise, que é da interfantasmatização. A interfantasmatização é um processo que acontece quando duas pessoas casam ou estabelecem um vínculo permanente e que aí elas conjugam nesta relação todo o histórico pessoal, familiar dele e dela. E aí, a pessoa, como a gente sempre fala, você não casa com o outro apenas, você casa com tudo que o outro é. E com todas as expectativas que você tem deste outro que venha suprir as suas necessidades, as suas demandas. Então, quando se estabelece um vínculo amoroso, vai se criando dentro de uma relação que está institucionalizada no casamento, toda uma gama de relacionamento entre amigos, sociedade. É interessante, né? Quando a gente sai, às vezes, sozinho numa cidade e as pessoas cruzam com a gente e lembram, e a tua companheira? No meu caso, por exemplo, e a Celina, onde está? Como vai? Quer dizer, automaticamente quando a gente casa, principalmente quando se tem uma apresentação para a sociedade do ato do casar-se, muitas vezes as pessoas ficam rotuladas, né? Fulano de tal, companheiro de tal, fulano de tal, companheiro de tal. Então isso tudo é um processo de interfantasmatização que vai configurando a estrutura do casal. Entre eles, em todas as intercorrências que se tem de vínculos familiares, de cruzamentos de famílias e entre a sociedade. Por isso que tem pessoas que preconizam a ideia de fazer o ritual para se separar,
Porque senão o processo de interfantasmatização faz com que, ao separar, os ecos do passado, os ecos das pessoas envolvidas nessa relação, começam a se manifestar. Então, é como se fossem fantasmas falando mais alto, né? Então, por isso dá esse nome de interfantasmatização. E é interessante que quando casais estão em crise, quase para se separar, a tendência é que até os amigos que são casados, que fazem parte dessa amizade desse casal, começa a se afastar do casal em crise, porque a crise do casamento deste casal faz despertar o desejo também de outros casais se separar, porque aí grita a dificuldade do outro. E aí então essa interfantasmatização fica muito mais sufocante ainda, a pressão social. Umas dicas que eu posso estar passando, a gente sabe que se dica fosse boa a gente vendia, mas a gente faz didaticamente aqui algumas pistas para que no processo de separação as pessoas possam se proteger um pouco mais. Primeiro, pensou em separar, que faça de uma forma consciente, onde esta separação seja por escolha. E aí remete a um diálogo com o outro para estabelecer esta escolha da separação. Escolher separar, e não porque aconteceu algum desastre, alguma crise. Acontecendo, na segunda dica, acontecendo essa separação, então ver quais os benefícios do ato de separar que vai trazer para a sua vida pessoal. Porque se a pessoa pensa em separar e se separa e depois fica chorando o leite derramado da vida que tinha anteriormente ou da vida que está vivendo atualmente e não está satisfazendo e não está suplementando aquilo que esperava, aí o bicho pega e aí aumenta mais essa tortura e essa angústia do ato de separar. Não colocar, no terceiro item que eu cito, não colocar os filhos para intermediar essa crise, esse conflito da separação. Tanto no ato de separar, como depois de separado. Ficar sempre colocando o filho como o leve trás, aquele que vai entrar no meio do conflito do casal, que o casal não quer reconhecer, e joga os filhos nesse conflito. Então, neutralizar os filhos desta questão do processo de separação. Não colocar o filho no dilema do casal. O quarto item, separar de forma jurídica, dentro de critérios bem estabelecidos, amarrando todas as questões financeiras, de patrimônio, não deixar para depois essa demanda. Procurar fazer uma separação legítima, real. Muitas mulheres falam, eu não quero nada dele, mas só que tem filho que às vezes está precisando de pensão, depois esse filho vai cobrar. Eu não quero dividir patrimônio, a pessoa fica em desvantagem no patrimônio que foi construído, principalmente dependendo do regime do processo de casamento que foi instaurado no início do casamento. Então, separar, colocando o pingo nos is, o que é dele, o que é dela, o que é de um, o que é de outro. E as questões também dos direitos, deixar isso muito bem estabelecido. Por isso que uma separação com diálogo é muito melhor. No quinto item, se o casal tem filho, não atacar o filho nesta relação, não atacar o casal, por exemplo, a mulher não atacar o pai desta criança, o pai dessa criança não atacar a mãe dessa criança, porque o casal se separa, mas continuarão sendo pai e mãe. E aí quando há um ataque aos filhos, né, sobre um ou outro cônjuge, né, ou ex-cônjuge, do pai dele, do pai dela, da mãe dele, da mãe dela, quer dizer, aí complica, porque pai e mãe a gente só tem um, e quando a gente recebe ataque ou crítica sobre esse pai, a gente se ofende. Então uma criança, ela se ofende de saber que a mãe está criticando o pai, que não vive mais com este pai. Então é muito importante evitar os ataques aos parceiros separados, né, em relação aos filhos. E viver... E se você pretende, depois dessa relação, viver com uma outra pessoa, que você o faça de forma que não crie uma situação assim de vou viver com outra pessoa, mas não é um relacionamento aí definido, um relacionamento concreto, e que aí você começa a viver com outro e vai levando para dentro de casa. E tendo os filhos se perdem tudo, toda a relação de identificação, de identidade nessa configuração de um homem, de uma mulher que está com uma outra pessoa, mas não definida nessa relação. Aí aqueles namoridos que não se definem, e aí tem crianças da relação anterior. Então isso é um complicador que tem que estar muito atento. Este tema, ele não é tão simples,
mas aqui eu traço algumas demandas que são importantes para você ficar atento. Então a indicação é, se está em crise conjugal pretendendo uma separação, procure uma terapia conjugal, uma terapia de casal, também para pensar no processo de separação. A terapia de casal não é apenas para que os casais melhorem ou restabeleçam a vida conjugal. Muitos casos acontece sim do casal procurando para resolver um processo de separação, acabam ficando juntos porque reencontram-se naquele processo terapêutico. Porém, se você pensa em fazer uma separação um pouco mais amadurecida, estabelecendo através de diálogo, estabelecendo através de um processo de maturidade, é melhor que você procure esta ajuda de terapia conjugal para poder resolver todos esses parâmetros dos motivos da separação e como fazer essa separação dentro de uma configuração que seja o minimamente traumático possível. Então segue aí esse vídeo, né, as dores emocionais da separação conjugal, e espero que desperte em você esta necessidade de pensar sobre um possível conflito conjugal na sua vida conjugal. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.